Oi, gente. Esse vídeo aqui é para explicar a parte de português da apostila, tá? Serão 2 vídeos. Essa primeira parte vai explicar as atividades que têm a ver com fábula, e a segunda parte, que é o segundo vídeo, vai tratar do restante das atividades de português, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou deixar aqui os minutos certinhos para vocês clicarem no minuto em que vai ter a explicação de cada atividade. Então, por exemplo, se você quiser ver a explicação só da primeira atividade, você clica nesse primeiro minuto. Se você quiser ver a explicação da segunda atividade, aí tem lá um minuto que você vai clicar da segunda atividade e por aí vai, tá? Mas não deixem de ver todas as explicações, beleza? Que vocês vejam, para que vocês compreendam e façam com capricho essas atividades, tá bom? Beleza? Então, vem aí a primeira explicação. E aí, a gente vai começar agora com a parte de português, tá bom? Então, vocês percebam que nessa nova apostila, a parte de português, ela não tá toda junta, não, tá? A parte de português, ela vai estar em páginas alternadas, e é isso que eu vou fazer agora. Eu vou explicar buscando as páginas onde tem o conteúdo de português. Combinado? Então, vamos lá. Português, nessa apostila, a gente vai tratar de um assunto que vocês já viram várias vezes, tá? Que é o alfabeto, que nada mais é do que a junção das letras que a gente conhece, né? É o A, o B, o C, o D, o E, até chegar na letra Z. Então, quando você quiser buscar o alfabeto na apostila, por favor, veja este quadrinho aqui. Então, leia. Na língua portuguesa, há 26 letras, 26 letras. O conjunto dessas letras recebe o nome de alfabeto, como nós sabemos. Nosso alfabeto compõe-se de 5 vogais, que é A, E, I, O e U. 18 consoantes, que é todo o resto que não for vogal, e 3 letras estrangeiras. Então, nesse quadrinho aqui, você verá que temos as vogais A, E, I, O, U, e aqui o restante das letras, que são as consoantes. É simples, o que não for vogal é consoante, né? B, C, D, por aí vai até chegar no Z. E as letras estrangeiras, que são as letras K, W e Y, beleza? K, W e Y são letras que são provenientes, quer dizer, elas vêm de línguas que não são a língua portuguesa, tá? Elas foram inseridas na nossa língua, mas elas são originárias de outras línguas, como a língua dos Estados Unidos, né? E por aí vai. Então, vamos lá na questão 1. Responda aqui o lapisinho, né? Por favor, sempre faça dentro desse espacinho, né? Letra A. Quantas letras há no nosso alfabeto? Vai lá no quadrinho e escreve. 26 letras. Quantas e quais são as vogais? Quais são as vogais, gente? A, E, I, O, U, né? Essas são as vogais e são 5, tá? Quantas e quais são as consoantes? O restante todo, aí você escreve aqui. Quantas e quais são as letras estrangeiras? K, W, Y. Então, toda a resposta, ela tá aqui, tá bom? Vogais, consoantes e letras estrangeiras. Vamos para 2. No quadro abaixo, há algumas palavras iniciadas por consoantes e outras por vogais. Separe-as de acordo com o modelo. Então, todas as palavras que forem iniciadas por vogal, você vai escrever aqui desse lado, uma embaixo da outra. E todas as palavras iniciadas por consoante, você vai escrever aqui embaixo, uma embaixo da outra. Vou dar um exemplo para vocês de palavras iniciadas por vogal. Abacaxi, né? Que começa com a letra A. Então, todas as palavras que começarem com A
E, I, O ou U, você escreve aqui desse lado. E todas as palavras que começarem por consoantes, você escreve aqui deste outro lado, como por exemplo, martelo. Aí você escreve aqui. Ah, professora, não coube. Escreve nesse restinho. Lembre-se que as letras do nosso alfabeto podem apresentar-se de duas formas, maiúsculas e minúsculas. Empregamos as letras maiúsculas em nomes de pessoas, nomes de lugares e inícios de frase. É isso mesmo. Nós temos no nosso alfabeto letras maiúsculas, que são essas aqui, e minúsculas, que são essas aqui. A gente só usa maiúscula quando vai escrever nome de pessoas, né? Esses primeiros nomes de pessoas, sobrenomes, nomes de lugares como estados, cidades, países, e inícios de frases, tá bom? E as minúsculas para todo o restante. Por que que eu quis assim, né? Como se fosse letra de mão, letra cursiva, que é para você ir treinando essa maneira aqui de escrever. Essas letras maiúsculas são letras que nós utilizamos para escrever, tá? E essas minúsculas também, você já pode fazer o treinamento. Então, aqui na 3, escreva palavras iniciadas pelas seguintes letras maiúsculas e minúsculas, tá? Aí na apostila de vocês, infelizmente, houve um erro de impressão, e aí vocês não estão vendo dessa forma aqui com letra de mão, vocês estão vendo com letra normal, como essa daqui, né? Mas a letra A pede que você escreva uma palavra iniciada com F maiúsculo, a B com R maiúsculo, a C com M maiúsculo, a D com D maiúsculo e a E com S maiúsculo. Já na F, escrever qualquer palavra que se inicie com E minúsculo, a G com C, o H com U, I com T, J com A. Preste atenção para não confundir isso aqui. Ah, professora, eu vou escrever qualquer palavra aqui. Não, tem que olhar e ver se está maiúscula ou se está minúscula. Pode ser qualquer palavra, professora? Sim, desde que tenha a sua forma correta, ou maiúscula ou minúscula. Maiúscula, lembrando, só para nomes de pessoas, lugares e inícios de frase. Aqui na 4, você vai pintar as afirmações corretas. Que afirmações? Essas que estão dentro dos retângulos, tá? Usamos letra maiúscula para iniciar frases, escrever todas as palavras, escrever nomes de pessoas e lugares. Né? Você vai pintar somente, pintar o retângulo todo em que a afirmação, a frase esteja correta. Letra maiúscula a gente usa para iniciar frases? Sim, então vai pintar? Vai. Escrever todas as palavras? Não, então você não vai pintar. Escrever nomes de pessoas e lugares? Sim, então você vai pintar. Beleza? Pode pintar de qualquer cor e faça bem direitinho. Na 5, complete a frase com as palavras do quadro. Lembre-se de usar letras maiúsculas ou minúsculas. Então, vamos fazer isso. Completar. Aqui nesse quadrinho nós temos as palavras férias, Salvador, Joana, capitais, Fortaleza, Recife, Brasil, Elas e Aracaju. Então vamos ver. Nessas linhas você vai completar com cada uma dessas palavras e nomes de acordo com a ordem aqui, né? De acordo com o sentido. Provavelmente você vai colocar férias, aí escreve férias aqui. Fui com quem? Joana ou elas, né? Coloque Joana. Fui com Joana conhecer várias capitais do Brasil. Entre elas, aí escreve aqui, aí você vai escrevendo. Salvador, Fortaleza, Recife, né? E Aracaju, tá bom? Lembre-se que podemos escrever as palavras em ordem alfabética, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ordem alfabética é algo que a gente vai precisar no ano inteiro, tá bom? Para colocar as palavras em ordem alfabética, devemos saber de cor o alfabeto, observar a primeira letra das palavras e colocá-las na sequência do alfabeto. Exemplo.
dado, pato, aba, sala, bola. Como é que eu coloco essas palavras todas aqui em ordem alfabética? Eu preciso observar a primeira letra das palavras, tá? Então, a palavra que tem A eu coloco primeiro, a palavra que tem B eu coloco depois, a palavra que tem D depois, e por aí vai. Ah, professora, não tem com E, com F? Não tem. A próxima é P. E como P vem primeiro, coloca-se depois. E depois vem S, que é a última, tá bom? Então, aqui na 6 você vai fazer exatamente isso, observar cada primeira letrinha aqui das palavras e colocar em ordem alfabética, beleza? Por favor, não façam de qualquer jeito. Acabei de explicar que nós utilizamos as primeiras letras para colocar em ordem alfabética. Se tem uma palavra com A, primeiro coloque a palavra com A. Se tem com B, vai colocando. Ah, não tem, professor, então passa para a próxima. C. Ah, não tem. D. E por aí vai até chegar na última letra. Tá bom? Essa questão 7, se eu não me engano, também não ficou muito legal aí na impressão da apostila, tá? E aí, quem está na plataforma tá tranquilo, mas aqui nessa parte da apostila, na questão 7, ficou desconfigurado. Então, eu quero que você veja esse vídeo para fazer desse jeito que eu estou pedindo. Qual é a letra que vem depois? Depois do B vem qual? C. Então, escreve C aqui. Depois do D, E. Depois do E, F. Depois do L, M. E por aí vai. Você vai colocar dentro do quadradinho a letra que vem depois dessas letras que estão sendo pedidas. Lá na apostila tá aqui. Mas não se engane, eu quero que você coloque a letra que vem depois dela, beleza? E aí, nós passamos para a segunda atividade de português, tá? Como eu havia explicado no início, nós pulamos algumas páginas de outras disciplinas para que a gente pudesse chegar aqui nessa segunda atividade, que já vai tratar de fábula, que é um tipo de texto. Como eu explico para vocês lá naquele outro vídeo da aula de fábula, nós vamos aqui novamente fazer uma atividade sobre isso, tá? Fábula é um gênero do tipo narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Quais são as características da fábula? Personagens animais com características humanas. O que é isso? Os animais têm diálogos entre si, os animais falam, né? Eles têm falas, principalmente isso. Fora que eles demonstram sentimentos como amor, como inveja, como gratidão e por aí vai. A linguagem das fábulas é simples, né? Objetiva e direta, e pode haver diálogos, como eu falei, falas entre os personagens. Tem começo, meio e fim, né? Não é aquela coisa que não termina. E no final traz um ensinamento, que é a moral da história. O que é a moral da história? É exatamente isso, um ensinamento, é a mensagem final que essa fábula traz para nós. E aí, aqui nesta apostila, nós temos exatamente a história que eu conto para vocês lá na aula de fábula, que você tem que ver, tá? Para fazer essa apostila que você tem que ver, porque lá eu explico direitinho. E aí você vai ler com calma, tá? Nada de fazer atividade sem ler, que tá aí, não é legal. Se quiser pintar aqui, faça, né? Bem bonitinho. E aí, a moral da história: todo mundo merece ter seu valor reconhecido. Você vai responder primeiro, aqui na A, nesse espaço, qual é o título desta fábula? Dona Baratinha. Que fato dá início à história, né? O que acontece nesse início da história que faz com que os outros fatos aconteçam? Ela encontra uma moeda de ouro varrendo a sua casa. Aí você vai escrever isso daqui. Qual era a condição para que os bichos pudessem casar com ela? Nós sabemos que a dona Baratinha, ela não curte muito barulho não, né? Eles não podem o quê? Fazer barulho à noite, senão ela não vai gostar, ela vai fazer essa cara aqui, né? Então, os bichos precisam fazer
pouco barulho à noite. Quem foi o pretendente escolhido e por quê? Foi quem, gente? Esse senhor aqui, ó. O senhor Ratão, o rato, porque no momento em que ele foi conhecer a dona Baratinha, ele fez um barulho bem baixinho e ela gostou. Coloque o nome de todos os personagens da fábula de Dona Baratinha em ordem alfabética. Eita, professora, é difícil? Pois é, pois você vai pegar o nome desses personagens como Baratinha, como Ratão, né? Como, cadê? Touro, você vai ver cabrito, cachorro, você vai ver vários outros e você vai escrever em ordem alfabética. Professora, se tiver um animal com a letra A, eu vou colocar primeiro. Se houver um animal com a letra B, eu vou colocar em segundo. Se houver um animal com a letra C, eu vou colocar em terceiro e por aí vai, usando o alfabeto como modelo, tá? Não é simplesmente para escrever aqui qualquer ordem, não. É a ordem do alfabeto. Baratinha também, professora? Sim, porque Baratinha é uma personagem e ela tá com a letra, ela começa com a letra B. Então escreva Baratinha também. Observe aqui na 3 a primeira letra das palavras abaixo e marque V para vogal e C para consoante, tá? Lá na primeira atividade, nós lembramos que nós temos 5 vogais e o restante das letras do alfabeto são consoantes. Baratinha, né, gente? Por favor, coisa muito fácil. Baratinha começa com vogal ou consoante? Consoante, aí você escreve o C aqui dentro. Moeda, começa com vogal consoante, consoante, escreve o C aqui dentro. Ouro, começa com vogal, né? Porque O faz parte de A, E, I, O, U, então, vogal. E aqui fita, né? Consoante, então V para vogal e C para consoante, faça com atenção. Aqui você vai continuar. Na 4, você vai fazer como no exemplo, escrever a sequência de consoantes e vogais. Nós temos aqui a palavra varrer, né, que tem V, A, R, R, E, I, R. O que você vai fazer? Você vai escrever dentro dos quadradinhos cada letra, se elas são vogais ou consoantes. Aqui no varrer, o V é consoante, então eu coloquei esse aqui. O A é vogal, então eu coloquei V aqui. O R é consoante, coloquei o C aqui. Então, tudo que for consoante, você escreve consoante. Tudo que for vogal, você escreve vogal. E aí, você vai fazer com essa palavra bichos, né? Você vai escrever a letra correspondente para ver se é vogal ou consoante. Voz, noivo ou casamento. Beleza? Você vai fazer isso. Aqui na 5, você vai terminar de numerar as palavras abaixo, seguindo a ordem alfabética. Essa daqui tá mais complicada. E você vai numerar as palavras seguindo a ordem do alfabeto. Professor, eu tô vendo que aqui não tem nenhuma palavra que começa com a letra A, né? Não tem. E nenhuma palavra que começa com a letra B. Quando acontecer isso, eu já começo com a palavra que começa com a letra que vem logo depois. Se não tem A, não tem B, então vai com C. Então, cabeça está em primeiro lugar, por isso que eu coloquei um aqui. Ué, professora, mas também tem caixinha, né? Caixinha também começa com C. Mas aí é que tá. Depois de olhar a primeira letra de cada palavra, você olha a segunda. Ah, é A. E aqui também é A. Como é que eu faço para escolher quem vem primeiro e quem vem em segundo? Você olha para a terceira. Cabeça começa com C. Tem A depois, mas tem B aqui, ó. E caixinha tem I. Qual é a que vem primeiro, B ou I? B. Então, é por isso que o cabeça ficou em primeiro. E você vai fazer isso com todas, tá? Aqui na 6, você vai marcar a única alternativa correta. Então, isso quer dizer que tem 3 errados e só uma correta. Vamos lá. Letra A. O que é marcar, gente? Aliás, é fazer X, né? Vou fazer bolinha.
Letra A, vamos ver se está certo ou errado. Fábulas são tipos textuais em que os personagens são humanos de verdade. Não, os personagens não são humanos de verdade. São animais, mas com sentimentos humanos, né? Coisa que não existe de verdade. Fábulas são contos de fada? Não. Fábulas são contadas em uma linguagem complicada? Também não. A linguagem é simples, é tranquila de entender. Fábulas trazem um ensinamento que é a moral da história. Então, sim, você vai marcar a letra D. Vamos para a próxima. Bom, pulando algumas outras páginas, nós chegamos aqui nesta que trata também de fábulas, mas é uma outra fábula que se chama A Formiga e a Cigarra. Eu vou ler aqui rapidamente para não ficar muito longo e você vai lendo comigo, tá? Era uma vez uma cigarra que vivia cantando pelo bosque sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar e se divertir. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando uma outra folha pesada. A cigarra então aconselhou: Deixa esse trabalho para as outras, vamos nos divertir e cantar. A formiguinha gostou da sugestão. Resolveu viver também como sua amiga. Mas no dia seguinte apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. A rainha das formigas falou então para a cigarra: Se não mudar de vida no inverno, você há de se arrepender, cigarra, vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: O inverno ainda está longe, querida. Certo dia, o inverno chegou. E a cigarra começou a sentir frio e fome. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: No mundo das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. Bora para as questões de interpretação de texto. O que é isso? Que precisa de leitura. Se você não ler, você não vai conseguir responder, tá? As questões que vem embaixo. Bora para um. A cigarra que vivia se divertindo disse à formiga: O que ela disse? Que ela precisava continuar trabalhando, que elas precisavam trabalhar juntas, que ela deveria se divertir e cantar, ou que no dia seguinte deveria descansar. C, né? Que ela deveria se divertir e cantar. Vamos nos divertir e cantar, disse ela. O que aconteceu quando a formiga largou o trabalho e foi se divertir? A rainha das formigas ordenou que ela voltasse ao trabalho. A rainha das formigas começou a cantar e se divertir. A formiga ficou chateada e foi embora. A formiga foi morar com a cigarra. Então você vai ler e marcar o que aconteceu quando a formiga largou o trabalho, tá bom? Não vou falar, não vou dar resposta, mas você vai ler. Que recado a rainha das formigas deu à cigarra? Eu posso me divertir com você, cigarra. Aproveite o verão e divirta-se. Cigarra, você canta e dança muito bem. Se não mudar de vida, no inverno você vai passar fome e frio, né? Todo mundo sabe, se leu, qual é a resposta, tá? Interprete direitinho aí. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? A cigarra teve que procurar outro lugar para ficar. Foi à casa da formiga, comeu e se agasalhou. Ficou com muito frio e fome, não teve ajuda. Começou a trabalhar duro no frio procurando alimento. Vamos lá, certo dia o inverno chegou e a cigarra começou a sentir frio e fome. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio.
Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Ela passou a sentir fome e frio e depois foi que ela foi bater na casa da formiga, tá bom? Então, ela foi à casa da formiga, comeu e se agasalhou. Agora aqui, gente, eu quero que vocês prestem bem atenção, que você vai recontar a fábula. O que é isso? Você vai reescrever a fábula naquelas linhas, nestas aqui, ó. Ah, professora, mas é fácil, eu só vou copiar tudinho e vou escrever igual. Não, eu quero que você reconte com as suas palavras. Então, coloque o título. Qual é o título? Né? A formiga e a cigarra. Aí você vai escrever bem direitinho aqui. Quando chegar na segunda linha, faça um parágrafo. O que é isso? É exatamente esse espacinho antes de começar a escrever. Daí você vai iniciar com letra maiúscula. Lembra que eu falei que letras maiúsculas, elas são utilizadas no início de frases como estas, né? Faça sempre parágrafos. Não esqueça de utilizar letras maiúsculas no início das frases, no início principalmente dos parágrafos. O restante das letras você vai fazer minúsculo, obviamente, tá? Não esqueça de fazer e seguir essas regras, porque este é um textinho, é uma fábula que você vai recontar. E não copiar, beleza?